Hoje eu passei a tarde inteirinha sentindo falta de alguma coisa no Vasco, sabe? Eu fiquei... Falta um presidente no Vasco, né? Mas aí tem lá o fake Jorge Salgado. Falta um diretor executivo, né? Mas parece que agora o Carlos Brasil, que nunca trabalhou no profissional, vai ser efetivado como o diretor executivo do Vasco, e ele é quem vai montar o elenco para 2022. Falta um coordenador, falta um técnico e contratamos não sei que dia que chega, falta jogadores, falta aporte financeiro, falta marketing, falta tudo no clube. Então é difícil eu chegar à conclusão do que estava faltando, do que eu estava sentindo falta. Aí eu vi na televisão passando o filme antigo do Tubarão, lembrei, Carol Pfeiffer. Por onde anda Carol Pfeiffer? Engraçado, acabaram as reuniões com os influencers, acabaram aí o oba-oba, falaram que ia ser uma revolução no Vasco e tudo ia acontecer. De repente, foram murchando e sumiram. Quando eu critiquei aqui e falei que não estava entendendo a cortina de fumaça que estavam fazendo depois que o Vasco... ou depois que ficou confirmado que o Vasco ia repetir uma segunda divisão, ao invés da gente protestar, ao invés da gente cobrar, ao invés da gente bater na mesa, ao invés da gente bater nesses gestores filhos da puta, foram pra rede social fazer festa porque uma milionária, não, ainda falavam bilionária, ia resolver os problemas do Vasco. E eu não tô aqui de forma alguma a dizer que essa mulher não pode trazer nada pro Vasco. Ela é do mundo dos negócios, eu falei, só não tô entendendo o tamanho do oba-oba. O máximo ali que ela pode trazer é mais um patrocinador pontual aí para 2022. E eu não duvido que ela feche parceria, traga algumas empresas com algum negócio para o clube. Agora, daí, esquecer de cobrar tudo que a gente passou em 2021 para poder ir para as redes sociais, fazer festa porque uma bilionária chegou, acordou, estudou o Vasco em 3 dias e está dedicando 1 hora do seu dia para resolver os problemas do clube. Dizer que essa mulher ia ser a solução para o clube, aí eu vi muita forçação de barra, mas muita forçação de barra. No vídeo de hoje eu vou trazer uma entrevista onde o Alexandre Pássaro fala da guerra política, mas não da guerra política externa, interna, da gestão, dos conselheiros, das pessoas que fritavam ele. Ele tentou blindar o departamento de futebol, confessa pela primeira vez que errou, tentou blindar o departamento de futebol e não conseguiu. Eu sei que os conselheiros, eu sei que os vice-presidentes de futebol, eu sei que muita gente dentro dessa gestão fake não queria mais o Alexandre Pássaro no Vasco, desde que os resultados não começaram a surgir. E isso deixou ele revoltado, porque para ele isso influenciou diretamente no seu trabalho. Horroroso o trabalho desse garoto que ainda insiste em dizer que tudo que ele fez no Vasco foi feito de uma maneira correta. Depois do vinheta eu volto para trazer mais detalhes dessa entrevista do Passarinho. A questão de fazer vista grossa a eventual prejuízo do clube em nome de ser um conselheiro, ou ser um vice-presidente, ou ser alguma coisa, eu não engulo. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, que é importante para esse canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Futebol tá parado, nenhuma novidade, nenhuma contratação. Fiz um vídeo pra gente passar aí, ou atualizar algumas informações a respeito de futebol. Teve um ou outro que ainda veio me encher o saco dizendo que eu tava fazendo especulações. Sabe que o canal aqui não é disso. Eu falo muito de gestão e política. Eu precisava atualizar o que estava acontecendo no futebol. E de fato, 2 jogadores estão praticamente acertados com o Vasco. Tanto que o Yuri Lara lá, que é o volante do CSA, já segue o Vasco nas redes sociais. É vascaíno, se despediu lá do CSA. O goleiro também, o Thiago Rodrigues, parece que também já se despediu, tá conversando e pode chegar esses 2 praticamente fechados com o Vasco. E os outros, o Regis, o Diego Souza, saiu uma matéria dizendo que ele vê com bons olhos a vinda para o Vasco da Gama, saiu de férias agora com a família para os Estados Unidos.
pode sim chegar na colina, se eu não me engano, a matéria do Lucas Pedrosa, e também o Edmir, lateral lá do Bragantino, tá negociando com algum time do Rio, não sei qual que é, vamos aguardar para ver. Então eu precisava atualizar, o Vasco tá parado, precisa montar um elenco para 2022, e para isso tá contando com um cara que nunca trabalhou nessa profissão, nunca trabalhou nesse cargo no departamento profissional, que é o Carlos Brasil, né? E ele é que é o responsável por montar o time para 2022, porque o Vasco divulgou aí que não vai atrás de um CEO, não vai contratar um cara para ser o cara do departamento de futebol, com o mesmo erro que cometeu com o Alexandre Pássaro. E dessa vez a gente vai arriscar com um cara que também não tem experiência, que é o Carlos Brasil. Não estou criticando o profissional, mas ele vai entrar em um caminho que ele nunca trilhou. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. E cadê um supervisor, cadê um cara lá como um CEO, um VP de futebol para poder organizar a casa quando o trem começar a sair do trilho? Mais uma vez a gente pode pecar como pecamos com o Alexandre Pássaro. Enfim, quero falar também de uma nota divulgada pelo Conselho de Benemérito repudiando o vazamento dos vídeos e áudios da reunião do Conselho, usado de forma política. Tudo que é conversado no Conselho tem teor político, né? Aliás, tudo que é discutido dentro dos conselhos são discussões políticas, né? Então não entendo o porquê do espanto. O interessante é que os conselhos, tanto de benemérito quanto o deliberativo, deveriam ser passados a limpo. Eles deveriam transmitir para o sócio, para o vascaíno, as suas reuniões, para mostrar que existe lisura, para mostrar quem é que está lutando pelo Vasco, para mostrar quem é que está votando em quê, quem é que quer o quê para o clube, para deixar bem claro para o vascaíno quem é quem dentro desse antro que é o Vasco, que virou o Vasco, de pessoas aí que pensam nos seus projetos profissionais, e o Vasco fica para depois. O Vasco é sempre o último nessa fila de prioridades, né? No vídeo de hoje, como eu falei, eu vou trazer uma entrevista dada pelo Alexandre Pássaro, onde ele fala da política do Vasco, que tentou blindar o time de futebol, mesmo assim recebia visitas de conselheiros, às vezes de VP, sabia da revolta, sabia do movimento para tirar ele, tentava se manter afastado, elogiou o Jorge Salgado, dessa vez até reconheceu que cometeu alguns erros, ele cometeu todos os erros que ele podia cometer nessa montagem desse elenco. Tá aí, se não tivesse cometido, a gente estava aproveitando alguma coisa, e para não dizer que não vai aproveitar nada, parece que o Vasco está negociando a permanência do Daniel Amorim. O único desse período, dessa passagem desse profissional aí, que é pro vascaíno esquecer que ele passou no clube, né? O único que pode ficar é o Daniel Amorim. Então, para finalizar esse vídeo, vou deixar um vídeo que a entrevista onde ele fala aí de tudo que rola politicamente, tudo que rola de pressão, de tudo que rola dentro do Vasco, que ele tentou fazer. Enfim, deixe seu comentário, curte, compartilha. Grande abraço, agradecer o apoio de todos, fique com Deus e saudações vascaínas. Quando você disse que quando eu cheguei tinha um cenário político muito complicado, quando eu cheguei, quando o Mazuco chegou, quando o Belaipe chegou, agora quando o Brasil chegou, enfim, quando o Newton Drummond chegou, enfim, é uma realidade que pessoas como o Jorge Salgado, e eu digo especificamente dele como presidente do clube, tenta mudar, né? E toda vez que você tenta mudar um comportamento, uma política, um cenário, uma verdade que lá existe, você encontra muitas barreiras que não te deixam você caminhar limpo, né? Caminhar sozinho. Você tem que gastar energia, tempo, paciência, quebrando essas barreiras que no mundo ideal seriam todas desnecessárias. Elas são barreiras ao próprio clube. Então isso é uma coisa muito difícil. Agora, da minha forma de trabalhar, e talvez isso enfim, na verdade, quando matematicamente se confirmou que não ia sair, eu chamei o presidente, que não ia subir, eu chamei o presidente, disse que eu ia sair, mas talvez tenha me custado um pouco o ambiente interno com as pessoas políticas de dentro do Vasco, porque eu não faço questão absolutamente nenhuma de participar desse tipo de, enfim, de mundo. Não é o meu mundo, entendeu? Não é o nosso mundo. Todos nós aqui trabalhamos, né?
vocês trabalham para o empregador de vocês, eu trabalho para o meu, vocês defendem com unhas e dentes o empregador de Você não vocês, eu faz, defendo você com não unhas faz e nem dentes o meu. aquela média de receber o conselheiro, de ouvir. Assim, educação com todo mundo é uma coisa meio que básica, né? Que, assim, enfim, isso é uma coisa que em todos nós acho que vem de berço, mas a questão de fazer vista grossa a eventual prejuízo do clube em nome de ser um conselheiro, ou ser um vice-presidente, ou ser alguma coisa, eu não engulo. Então, para mim, eu trabalhei... A famosa carteirada, né? O cara chega lá dando uma carteirada e... Embora eu soubesse de todo o barulho externo, e eu digo do Vasco porque a tua pergunta foi do Vasco, mas assim, eu também no São Paulo, o Hernão, o Edu sabem, de vez que eu fui ao conselho lá, deliberativo, enfim, responder aos 100 e poucos conselheiros que estavam na reunião sobre perguntas e etc, que no final das contas vira um papo de botequim. Né, vira um papo mesmo de torcida. E que eu não tenho demérito. As coisas só precisam ser colocadas no lugar e do tamanho que elas são. Então, embora existisse toda essa barulheira do lado de fora, e às vezes até do lado de dentro, né, o lado de dentro que é um pouquinho do lado de fora, eu pude trabalhar com as minhas convicções, com a minha equipe, eu, enfim, falando com os atletas, até conversei com o Cano esses dias, porque, enfim, ele se despediu do Vasco, eu falei com ele recentemente. Todo mundo que estava dentro do projeto ali dentro do Vasco, até você que estava fora e acompanhou, sabe o tanto que a gente fez, o tanto que a gente blindou aquela estrutura e acabou não sendo o suficiente, né? Também por causa de erros que eu cometi, que a gente cometeu, isso a gente não tem nem que, enfim, nem o que falar, mas de fato toda essa estrutura, toda essa barulheira do lado de fora e todo esse desejo, no final das contas, de protagonismo e poder, porque é assim que eu vejo, né? O amor ao clube em determinado momento, na grande maioria dessas pessoas, não falo de todos, por exemplo, não falo de jeito nenhum do Jorge Salgado, porque ele é tudo menos isso, mas todo esse amor, toda essa paixão dessas pessoas, em determinado momento, ela vira desejo de protagonismo e desejo de poder. E aí, enfim, as pessoas se perdem, as pessoas se travestem, as pessoas usam determinadas coisas como profissionalização, isso, aquilo, para chegar no mesmo lugar. Então, isso é uma coisa que, de fato, como eu respondi lá na primeira pergunta, é uma coisa que eu vejo como prejudicial. E quem me acompanha há mais tempo, como o Hernan, como o Edu, eu só tenho um discurso. E o meu discurso é esse, é no que eu acredito e vou morrer com isso.